Graça e paz, tudo bem, gente? Boa noite, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui novamente, falando a palavra do Senhor, testemunhando, aquilo que Ele tem feito. Jesus é bom, Ele tem feito grandes coisas. O Senhor ministrou uma palavra de novo, bem pontual no meu coração. Na verdade, eu ia ministrar outra palavra e, por obediência ao Espírito mesmo, eu vou ministrar essa aqui. É bem específica sobre ter um encontro com Jesus, sobre deixar Jesus nos encontrar em momentos que ninguém espera, em ocasiões importunas, quando Jesus chega e muda a história. É a história que a Bíblia fala com tanta nobreza, com tanto poder, com tanta transformação. Passagem de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler para você. É bem grande, é bem extenso esse texto, mas eu vou resumir aqui lendo. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nela uma fonte a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Essa história conta a história de uma mulher samaritana. É uma história muito impactante, porque a mulher samaritana, se a gente for ver o contexto histórico, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. É como se eles tivessem ali uma desavença, biblicamente falando. Eles não se cruzavam, não se davam bem. Mas a Bíblia conta que Jesus deixa os seus discípulos ir comprar comida e ele vai até o poço, aonde essa mulher samaritana está indo, em um horário que as pessoas não costumam ir, pegar água no poço para beber, para alimentar ali seus animais. E Jesus, ele marca o encontro com aquela mulher em um dia improvável, em uma hora improvável, Jesus chega. E isso fala tanto das nossas vidas, porque às vezes a gente está esperando que Jesus faça algo em um dia certo, em um mês certo, em um ano certo, e Jesus chega exatamente na hora certa, porque ele nunca está atrasado, ele é perfeito em tudo. E quando Jesus chega, a partir desse encontro, nós somos mudados. Então, assim como essa mulher samaritana, eu também fui. Eu já tive um encontro com Jesus. Eu também estava indo pegar água no poço. Eu também estava numa situação muito improvável da minha vida quando Jesus chegou. Então, Jesus está cansado de viagem, senta até o poço para ter um encontro com essa mulher. E Jesus pede água para ela. Pensa, o próprio Jesus pedindo água para essa mulher, mas ela não sabia quem ele era, não o conhecia. E ela fala: como você, sendo judeu, pede água para mim, uma samaritana? Como eu disse, os judeus e os samaritanos não se davam bem. E Jesus fala assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe daria a água da vida. Eu lhe daria água viva. Ele é da vida também, Ele é a água da vida. Mas ele lhe daria água viva. E é tão interessante isso, porque Jesus quer acessar uma área na vida dessa mulher e ela está, de alguma forma, dialogando com ele. É uma conversa ali num poço, aonde, biblicamente, historicamente, um homem não poderia ficar sozinho com uma mulher. Ela está num horário onde ela saía por vergonha, esse horário que é meio-dia, para pegar água, um horário importuno, assim, onde as pessoas não viriam ela. Os seus discípulos saíram para comprar comida e Jesus está no momento certo, na hora certa, conversando com essa mulher para que ela seja transformada e impactada. E ele pede água e ela retruca, como se ela não tivesse água para dar para ele, porque ela estava ali pegando o poço que era de Jacó, Eles chamavam de pai Jacó. Mas o que Jesus quer dar para aquela mulher não é uma água a qual a gente toma e a nossa sede fisicamente é saciada. O que Jesus queria era que essa mulher recebesse dele, que é a água da vida eterna. É a água viva, Jesus é a água viva. E nesse diálogo, ele fala para essa mulher, que ele é essa água viva. E ela fala: mas não tem nem como, pegar água do poço. Mas Jesus outra vez fala para ela que se ela beber dessa água, ela não teria mais sede. E aí Jesus fala para ela chamar o seu marido, e ela fala que não tem marido.
Aí Jesus fala assim para ela: pois bem, você teve 5 e nenhum é seu marido. E aqui é onde o Espírito Santo ministrava algo no meu coração. Essa mulher, provavelmente, historicamente, já tinha se relacionado com 5 pessoas, e a gente sabe que é um contexto de exposição, biblicamente falando, não era bem visto, né, naquela época. E ela teve 5 homens e nenhum daquele era seu marido. E ela depois chega a falar que Jesus é um profeta, né, que de fato também era. Mas Jesus é mais do que profeta, ele é o Filho de Deus, né, aquele que se entregou na cruz. Mas o intuito de Jesus era que aquela mulher recebesse aquilo que iria matar espiritualmente a sede que ela tinha. Essa mulher estava se afundando em relacionamentos, em pessoas, buscando algo que preenchesse ela em situações e pessoas que não seria preenchido. E quando Jesus chega na nossa vida, é exatamente dessa forma. A gente tem um buraco no nosso coração que a gente tenta preencher por circunstâncias, por pessoas, por relacionamentos, por aprovações, por status, e nada preenche, porque aquilo que a gente precisa é de Jesus. É por isso que às vezes tem pessoas que estão em situações de relacionamentos e ela ainda se sente frustrada, ela ainda sente que tem um buraco gigantesco, ela não é suprida, porque é só Jesus. É só Jesus entrando na nossa vida, é só a gente tendo encontro com Jesus, assim como essa mulher samaritana, é que as coisas são preenchidas dentro da gente. E eu já tive esse encontro com Jesus um dia, eu precisei deixar que ele me encontrasse. Eu me deixei ser encontrado. Eu o aceitei na minha vida. Eu abri a porta da minha vida e da minha casa para que Jesus entrasse e me curasse. Assim como essa mulher, a gente passa por, às vezes, relacionamentos não só conjugal, mas de amizade, situações que nos frustra, nos decepciona. E a gente fica com um rombo no nosso coração, e aí Jesus chega e ele cura isso. Porque Jesus é a água que vai suprir toda a nossa sede. Porque enquanto a gente está colocando pessoas, situações, sabe, no lugar que é só Jesus que pode preencher, irmãos, isso não vai dar certo. Nós vamos ficar carentes, doentes, enfermos. Vamos sentir essa necessidade, às vezes, de coisas que são preenchidas, mas não são suficientes porque Jesus não entrou. E quando Jesus entra na vida dessa mulher e ela entende que ele é o Messias esperado, essa mulher automaticamente ela prova dessa água viva que é Jesus. E a Bíblia diz que depois disso, essa mulher, ela vira uma das maiores missionárias ou evangelistas, como cada um quer chamar, daquela região. E ela sai anunciando o que Jesus tinha feito na vida dela. E agora essa palavra é para você que já teve um encontro com Jesus. Você que abriu seu coração e sua vida e deixou Jesus te curar. Essa água viva entrou em você. E o Senhor está falando para você: anuncie, testemunhe. Falem quem é Deus. Falem aquilo que Jesus pode fazer. Se eu pegar um copo de água aqui, ó, e eu tomar sede, eu tô com sede, eu vou beber água, a minha sede será suprida. Mas há 12 anos atrás, eu tinha uma sede que ninguém podia saciar, até Jesus entrar. Quando Jesus entrou, eu ganhei vida. Um cenário da minha vida que era de morte, ganhou vida. Aquilo que era de doença, ganhou cura. Aquilo que era de cativeiro, ganhou libertação. Porque Jesus entra e ele entra mudando toda a nossa história, a nossa vida. E tem pessoas aqui que têm colocado relacionamentos, situações, pessoas no lugar de Jesus. E nunca vai ser o suficiente, porque Jesus está acima, gente, de tudo isso. E isso não é sobre religião, não é sobre status, não é sobre achismo, é o que a palavra diz. Jesus, ele é o suficiente para preencher todo o vazio que a gente tem. E o Senhor me mostra pessoas que estão vivendo, assim, um cenário de destruição, um cenário de morte, espiritualmente falando, um cenário que essas pessoas não vê saída. E elas têm buscado em recursos humanos aquilo que só Jesus pode fazer. Eu ministrava no domingo em uma outra igreja, não estava na minha família espiritual pura e simples, que eu amo, estava servindo em outra igreja abençoada também. E eu estava ministrando sobre o poder da palavra, né? Como a palavra, ela é poderosa e ela tem poder de dar vida, de matar, poder da língua e da morte está
da vida e da morte está na nossa língua, é o que a Bíblia diz. E nós temos essa munição, nós temos esse poder que é de falar da palavra, de falar de Jesus, de falar coisas boas, de ser grato, de profetizar. E às vezes nós usamos a nossa boca e emprestamos ela para o inimigo, vamos dizer assim, ou usamos a nossa boca para murmurar, para amaldiçoar. E isso vai ganhando forma na sua vida, vai ganhando uma construção tão grande. Então às vezes você se decepcionou com tanta coisa e você usa a sua boca para amaldiçoar o tempo todo. E Jesus está dizendo, use aquilo que eu te dei, que é a tua boca, a tua palavra, para abençoar, seja grato. O cenário da tua vida, que parece ser um cenário de morte, vai ganhar vida quando você começar a profetizar coisas boas. É como diz lá em Ezequiel 37, quando Deus pega o profeta ali e leva ele até esse vale, né, para ele ter essa experiência, para ele mostrar, para Deus mostrar como estava o cenário de Israel. E a situação ali era de morte. A Bíblia diz que havia tantos ossos sequíssimos. E eram ossos mortos, secos, num grande vale. Até que Deus começa a falar para esse profeta: esses ossos podem voltar a viver? E ele fala: tu sabes, Senhor. E aí Deus fala para ele: profetiza. E ele começa a profetizar conforme a palavra, conforme Deus lhe deu ordem. Então, tem cenários da nossa vida que vai ganhar vida quando nós começarmos a profetizar e a declarar as coisas boas que Deus tem feito e vai fazer. Quando nós viramos essa chave e mudamos aquilo, esse entendimento em nós, pessoas são alcançadas e transformadas. Então, a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ela deixou Jesus entrar na vida dela. Ela não só recebeu a água fisicamente, mas ela recebeu a água viva, a água da vida. Jesus é a água que vai saciar toda a nossa sede. E a vida dessa mulher foi mudada, e o Senhor quer mudar vidas. Jesus quer mudar cenários. Jesus quer mudar esse cenário que é de morte, de derrota, de destruição que está na tua vida. E Ele quer trazer vida sobre você. Tem pessoas que estão sobrevivendo, você não está vivendo mais, você está sobrevivendo. E o Senhor diz para você: aquele que me aceitar, aquele que me tem como Salvador, você não vai só viver, você vai ter uma vida em abundância. É isso que a palavra diz. E eu conversava com a minha amiga, a Marci, né, que tem me ajudado. Eu ministrei no domingo e eu acabei de receber um testemunho dela, que a ministração de domingo que ela ouviu, ela conversou com uma outra pessoa, o poder que tem na palavra de Deus, e essa pessoa foi impactada e recebeu da palavra. Veja que às vezes a gente tem falado ou fala alguma coisa e a gente não percebe o impacto que tem naquilo que a gente declara. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas: mude a forma de falar por esses dias. Comece a declarar coisas boas dentro da tua casa. Comece a declarar as coisas boas na sua vida. Porque não basta só Jesus entrar. Jesus entra, sim. Ele vai mudar o cenário, ele vai mudar a nossa história. Ele vai pôr tudo no seu devido lugar. Mas Jesus também está dizendo para algumas pessoas aqui: comece a usar a tua boca para profetizar coisas boas. E o cenário da tua vida vai mudar por esses dias. Eu te desafio ao invés de você murmurar, começar a ser grato por tudo que Deus tem feito e vai fazer. Eu te desafio, ao invés de você querer xingar alguém, você abençoar essa pessoa. Ao invés de amaldiçoar, você abençoar. Que você use a palavra de Deus como resposta, ao invés de você querer responder com aquilo que a tua alma e a tua carne quer dizer. Eu acredito que todo mundo passa por isso, irmãos. Todo mundo é de carne e osso. Às vezes a gente passa por situações da nossa vida que a gente quer corresponder de forma humana, sabe? Com a força do nosso braço, e a gente quer resolver, e Deus fica de lado na situação. Mas quando nós incluímos o Senhor em tudo que a gente vai fazer, quando Deus é prioridade, quando Ele é a nossa forma principal, a nossa fonte principal, a gente não age de forma impulsiva, a gente não fala de qualquer forma, a gente não trabalha com a força do nosso braço. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E nós deixamos o Espírito trabalhar e pessoas ao nosso redor são impactadas. E eu vejo o Senhor suprindo a necessidade de algumas pessoas. Tem pessoas presas em relacionamentos antigos, depositando tudo nessa pessoa. E Jesus está dizendo: não é ela que vai suprir aquilo que você precisa, sou eu. É a minha palavra, é a verdade do meu evangelho. E o Senhor está dizendo para você: deixa eu entrar não só na sua vida, deixa eu entrar para mudar a tua história. Quando Deus começa a tocar em pessoas, às vezes algumas partes da nossa vida é dolorida. E nós acabamos silenciando a voz de Deus, não deixamos o Senhor nos curar por completo, trabalhar por completo. Mas Jesus está mudando o cenário. Eu vejo que pessoas que estão num vale,
Aleluia. Onde elas não vê saída, onde elas olham e vê destruição, e vê falência, e vê morte, Jesus está entrando com vida. E vida em abundância. Você não só vai ter um encontro com a pessoa de Jesus, porque, irmãos, tem situações na nossa vida que a gente não vai poder levar o marido, a mãe, o filho. É só você e Deus. É um particular seu com o Senhor. É um encontro com a pessoa de Jesus. É um encontro com o próprio Deus. É que vai mudar a sua história e a sua vida. E vai ser a sós. É como se você tivesse só você e Deus. E o Senhor está mudando esse cenário. Eu vejo o Senhor tirando esse cenário de destruição e trazendo vida. Para aqueles que realmente estão abrindo a sua vida para o Senhor Jesus. A tua casa, o teu relacionamento. Não se apoie em pessoas. Quando Jesus é a única solução que você precisa. É por isso que você está frustrado e dizendo, Senhor, a minha situação não muda, a minha casa não muda, o meu relacionamento não muda, porque o seu posicionamento está pautado naquilo que o outro pode fazer, não naquilo que Deus pode fazer. Às vezes você conta as coisas para as pessoas e não conta para Deus. Todo mundo sabe do teu problema, todo mundo sabe da sua situação. Você anda o tempo todo, tô fraco. E Jesus está dizendo, e eu, não, onde eu entro nessa história? Que Jesus seja prioridade nas nossas vidas, na sua vida. Que você abre a porta. Se está acontecendo alguma coisa, que você deixe Jesus entrar. E que ele seja a primeira pessoa a saber do teu problema, da sua situação. Fale com ele. Fale. A Bíblia diz assim, em Jeremias 33, clame a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não conhece. Ou seja, fala comigo e eu vou te responder. Fale primeiro com Jesus. Fale primeiro com Jesus, porque ele tem a resposta que você precisa, a solução que você precisa. Ele é a pessoa que vai mudar tudo aquilo que você precisa. E depois você pode incluir outras pessoas nesse projeto, naquilo que você tem para fazer, na sua casa. Então, o Senhor me mostrava pessoas um pouco frustradas, principalmente com relacionamentos, e até de alguma forma tentando entender o porquê isso está acontecendo. E Jesus está dizendo para você, eu não coloquei isso, não foi eu que te dei. Quando você começar a discernir a voz do Senhor, você vai entender que Jesus é bom. E Jesus não dá qualquer coisa pra gente. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então o que Jesus tem é bom o tempo todo. Então não se apoie, não lute com a força do seu braço. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te curar. Deixa ele saciar a sua sede, deixa ele curar as suas feridas. Que Jesus possa entrar na tua casa hoje. E na onde é um lugar de escassez, sabe? De sequidão. Possa fluir o rio de Jesus, o rio do Espírito, em vida. Aonde é um cenário de morte, já declararam morte. Meu filho está nessa situação e vai morrer. O Senhor está dizendo, não se apoie nessas palavras. Use a minha palavra e profetize. Seu filho vai viver a vida que Deus tem para ele. Amém? Se você crê nisso, se você está tendo um encontro com Jesus através desse vídeo, ou se você já teve um encontro com Jesus, mas esse vídeo está falando ao teu espírito, ao teu coração, que você precisa deixar Jesus como plenitude. E a partir disso, as coisas ao seu redor vão ganhar vida, vão ser transformadas. Que você possa impactar, ser impactada por Jesus através dessa palavra, que pessoas sejam alcançadas. Que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que você tem visto passar por situações difíceis, relacionamentos difíceis, pessoas que estão buscando uma solução e não acham, porque Jesus é a única solução e resposta que elas precisam. Que você possa compartilhar esse vídeo com essas pessoas, curta, comenta, para que você possa ser impactada através da palavra de Deus. Assim como essa mulher samaritana foi. Ela nunca mais foi a mesma. Ela anunciou para todo mundo que Jesus tinha mudado a vida dela, que Jesus tinha mudado a história dela. E Jesus fez isso comigo. E Ele está fazendo com pessoas também. E que você seja ricamente abençoado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Jesus, que essas pessoas, Senhor, que ouviram essa mensagem hoje, sejam impactadas por Ti, Pai, transformadas. Assim como o Senhor teve um encontro com a mulher samaritana, Pai, num poço, num horário improvável, num dia improvável, Senhor. E a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma, ela não se apoiou em pessoas,
Ela não ficou mais com vergonha da sociedade, porque Jesus tinha encontrado com ela. Em um encontro com Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. Pai, muda situações e histórias, Pai, de pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Senhor, tira pessoas de relacionamentos abusivos. Tira pessoas, Pai, de situações que elas têm lutado com a força do próprio braço, que elas têm buscado soluções em homens, em mulheres, em amigos e não têm encontrado, porque o Senhor é a resposta que elas precisam, Jesus. Que na onde essas pessoas que estão sedentas agora, Pai, elas possam ser alcançadas pelo poder do Teu Evangelho, pela Tua Palavra, pelo Senhor Jesus. E que ela comece agora a ser saciada, porque Tu és a água viva. Tu és a fonte de água viva, Jesus, inesgotável. Que essas pessoas sejam agora, Pai amado, totalmente tocadas por Ti, onde elas estiverem. Traga refrigério sobre a alma delas, Pai. Traga, Senhor Jesus, sobre elas transformação, Pai. Muda a forma de pensar, de olhar e de agir. Que o Senhor seja prioridade. Pai, na onde há um cenário de morte, sim, de destruição. Um cenário onde o inimigo destruiu tudo, Pai. Destruiu casamentos, destruiu famílias, destruiu relacionamentos, Pai. E essas pessoas não vêem mais saída, que elas olham e elas tentam entender e não vê saída, Pai. Que o Senhor entre agora com vida, Pai. Coloque tudo no seu devido lugar, Jesus. Que tudo que está desorganizado comece agora a ser organizado pelo poder que há em Ti, Senhor. E que na onde há morte, eu declaro e profetizo vida, Senhor. Na onde, Senhor, o inimigo tentou até agora, Senhor, destruir famílias, silenciar pessoas, que elas agora encontrem em Ti, Pai, transformação, cura, e que elas possam falar, testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na vida delas, Pai. O Senhor supriu, Pai, não só, Pai, fisicamente, Pai, a necessidade da mulher samaritana, mas emocionalmente. E essas pessoas, Pai, que estão escutando esse vídeo, também serão, Senhor Jesus, alcançadas, Pai, emocionalmente. E o Senhor está tirando toda a sequidão. O Senhor está tirando todo o cenário de morte. Tudo aquilo que é impossível diante dos homens. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo o rio que cura. O rio do Senhor que cura. Ele é a água viva. Ele é a fonte inesgotável que precisamos. Pai, abençoa cada lar. Restaura, Senhor Jesus, famílias. Restaura, Senhor Jesus, casamentos. Senhor, restaura pessoas que sofreram emocionalmente por esperar em outras pessoas e foram frustradas. Restaura, Pai, restaura a confiança delas. E, Senhor, coloca, Senhor, em nós, palavras de bênção, que venhamos profetizar a Tua palavra, que venhamos declarar a vida, que venhamos abençoar ao invés de amaldiçoar, que possamos usar a nossa boca para falar da Tua palavra, Senhor, para que outras vidas sejam impactadas. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor nos deu essa oportunidade de declarar o Teu Evangelho, Pai. Então que a gente faça isso, Pai. Usando a Tua palavra e obediente a Ti, Senhor. Que histórias sejam mudadas a partir de um encontro contigo, Jesus. Tudo muda, Pai. E o que era morte ganha vida. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância, Pai. Eu declaro e profetizo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém.